registrar que é uma honra para mim poder estar aqui, né, compartilhando essa minha trajetória, né? E eu tenho sempre dito para meus alunos, né, eu sou professora, atualmente trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, eu tenho sempre dito para meus alunos que eu sou uma professora, né, sou uma profissional que se constituiu antes do SUS, né? Então né, então tive o privilégio de acompanhar todo esse processo, né, de mudança no sistema de saúde e a implantação do SUS e todas essas etapas. Então, eu sou filha de agricultor, de pequenos agricultores lá da região noroeste do estado, num município chamado Santo Augusto. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz vestibular em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, e não passei. Aí eu voltei para casa. Eu estudava em Santa Maria, fiz o ensino médio numa escola estadual. E aí eu voltei para casa porque, né, não passei no vestibular, então o negócio era ficar em casa. E nesse período, então, eu voltei em dezembro, e em janeiro, em janeiro abriu a inscrição na FIDENE, atual Unijuí, vestibular, inscrição para o vestibular para o curso de enfermagem. E daí eu me lembro que o meu irmão, que na época trabalhava na cooperativa, ele disse, olha, teria abrir o curso, quem sabe tu vem fazer e tal. Daí eu fui fazer o curso, passei no vestibular, nem sabia o que era a enfermagem, né? A gente era jovem, né? Tinha 18 anos na época, nem tinha, né, 17, 18 anos, não tinha noção, só sabia que era da área da saúde. E aí, como eu fui a primeira filha de agricultora a entrar neste curso, eu ganhei uma bolsa que a cooperativa, quando a FIDENE Unijuí estava implantando o curso de enfermagem, buscou a cooperativa para ajudar a implantar a infraestrutura necessária para a autorização do curso. E aí, a contrapartida então da instituição na época era bolsas para filhos de agricultores. Como eu fui a primeira filha de agricultora a entrar no vestibular, eu ganhei essa bolsa. Então, eu estudei numa instituição privada que, objetivamente, eu tive gratuidade total, né? E a época também, daí a gente, na época já tinha financiamento estudantil, né? E eu também consegui junto ao Ministério, né, o financiamento estudantil. E com isto, Fred, então eu tinha a faculdade paga, mas ganhava uma bolsa, não é que seria a bolsa permanência hoje. Com isso eu consegui pagar aluguel e trazer meus outros irmãos para estudar, fazer o ensino médio, porque nós somos uma família de 10 irmãos, filhos de pequeno agricultor. Então, né, eu, com esta bolsa de permanência, que seria hoje, né, a bolsa de permanência, eu pagava aluguel e garanti que 4 irmãos conseguiram fazer o ensino médio lá em Juí, né? Então, desses 2 foram para a área da saúde, um para a área jurídica e outro para a engenharia, né? Então, meus irmãos depois vieram a Santa Maria e fizeram a sua formação. Muito bem. Então, quando eu estava no curso de graduação, na realidade, logo depois da Alma Ata, né, da conferência de Alma Ata, então começa a ser introduzido nos cursos de graduação, principalmente os que tinham assim uma vocação, um viés institucional mais progressista, que era o caso da instituição que eu estudava, porque, só fazendo só uma informação, né, quando houve, né, especialmente os professores cassados da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando foram cassados nos anos 70, eles foram a Juí constituir os cursos de graduação. Então a gente tinha um grupo de professores lá muito progressista, né, e tido como comunista, né, na época, né, porque eles eram professores que, né, comprometidos com os valores humanistas, enfim. Então, a instituição, desde o início desse curso de graduação, ele assume os princípios da Alma Ata, né, da promoção de saúde, né, e aí nós começamos a ter as primeiras aproximações com esse tema do que seria atenção primária de saúde,
E isso levou, na época, a instituição a fazer alguns projetos com uma instituição evangélica alemã. E essa instituição evangélica alemã viabilizou a constituição de 3 unidades básicas de saúde no município de Juí, 2 urbanas e uma rural, porque nós estamos falando entre 80 e 83, o que existia na rede, né? Basicamente o serviço, a rede da Previdência e a rede de serviços da Secretaria de Saúde do Estado, só tinha uma unidade restrita a alguns procedimentos, né? Uma cesta básica de serviço. Então, nós começamos a experimentar ali a atenção primária de saúde, consultas de enfermagem, e aí começamos a trabalhar com educação popular em saúde, trabalhando com ervas medicinais, com as práticas, as experiências que as pessoas do perímetro urbano e rural tinham na época. E aí, então, essa foi minha experiência de aproximação com a atenção primária. Posso usar esse referencial lá dos anos 80. Quando eu me formei, então, em 84, eu fui trabalhar na cooperativa, na Cotrigi. Então, lá na cooperativa, foi um período em que os agricultores tinham feito ali entre 82, 83, 84, um grande movimento. Por quê? Porque como eles não eram reconhecidos como trabalhadores rurais, e especialmente as mulheres, seus filhos, etc., eles não tinham acesso ao serviço, ao atendimento hospitalar. Por quê? Porque o Hospital de Caridade de Juí e dos hospitais em torno só aceitavam quem era vinculado à Previdência, né, que tinha a famosa carteirinha amarela, né, da Previdência Social, ou, no caso entrava na condição de indigente, mas aí tinha um número de atendimentos reduzidos nesses hospitais. Então os agricultores fizeram um grande movimento e a cooperativa tomou uma decisão, né? Primeiro, de montar uma equipe, que daí eu entro nessa equipe, uma equipe que eles chamaram de comunicação e comunicação social. Esse grupo, então, era formado por profissionais, vamos dizer assim, era uma equipe multidisciplinar, porque nós tínhamos jornalista, o Moisés, aquele jornalista famoso, Moisés Mendes, que faz o programa do 247, ele era meu colega lá na Cotrigi. Né? Nós tínhamos um jornal, a cooperativa tinha um jornal, que a gente produzia um jornal, distribuía, né, cada agricultor associado à cooperativa recebia um jornal. Tinha um programa de rádio, então a gente fazia toda semana um programa de rádio, as notícias da cooperativa, e nesse programa de rádio nós também fazíamos a nossa inserção na área da saúde. E nós tínhamos um trabalho, inicialmente, porque a cooperativa se organizava em pequenos núcleos de associados. Então, todos os dias eu ia para um núcleo desses associados fazer alguma inserção de promoção ou prevenção de saúde. E nesse grupo nós éramos formados, então, tinha jornalista, que tratava de toda a forma de divulgação, agrônomos veterinários, enfermeiros, nutricionistas, auxiliares de dietética, e nós tínhamos médico nesse grupo. Então nós fazíamos toda essa ação. Por quê? Porque foi uma época anterior ao Sistema Único de Saúde, e portanto nós tínhamos que atender essa população. E a cooperativa também comprou 4 hospitais. 3 eram unidades hospitalares já existentes, que eram de médicos, de famílias famílias que tinham esses serviços, essas unidades, e que acabaram se inviabilizando economicamente. E um outro foi constituído em Juí, foi comprado uma antiga estrutura que era um motel antigo, né, e esse motel foi transformado num hospital. Nós ajudamos a montar esse hospital. E esse hospital, então, ele acolhia os agricultores e os seus familiares, né, nesses 4 hospitais, e esse hospital, então, essa estrutura hospitalar, ela persistiu até
1990. A partir de 1990, mais precisamente em 92, então com a implantação do SUS, esses hospitais, então eles foram passados para cada um desses lugares constituiu uma ação, uma associação comunitária, e essa associação então passou a ser a entidade que recebeu da cooperativa aquelas unidades, já com todos os equipamentos, tudo que tinha, né, toda a infraestrutura, foi doado a essas associações, e elas passaram então, a partir daquele momento, a estabelecer relação com o Sistema Único de Saúde, e a cooperativa se retirou então da gestão e da manutenção desses hospitais, porque deixou de existir a razão primeira da sua conformação, que era o acesso da população rural ao atendimento médico hospitalar. Com a implantação do SUS, então, com a universalização do atendimento, né, vamos dizer assim, esta razão inicial deixa de existir, e aí a cooperativa se retira, e nós, né, nos vários lugares, então, passamos a sermos gestores dessas unidades hospitalares. Caberia, assim, dizer que, né, neste movimento, nesse período, eu fiquei trabalhando 4 anos na cooperativa, nessas ações que eu chamo de promoção de saúde, né? A gente trabalhava muito com comunicação, com informação. Foi um dos períodos mais ricos, eu diria, da minha atuação, né, e de amadurecimento e de aprendizado. Por quê? Porque lembram que nós estávamos, né, nessa fase também, logo em seguida começou, né, nesse processo de abertura democrática, de esvaziamento, né, do regime militar. Houve a chamada da Constituinte, né, e que houve então, né, a nossa, né, a eleição dos nossos deputados constituintes, e que foi um período entre 86 e 88 muito rico, né, nas comunidades, porque foi o período e que também, junto com isso, né, ocorre a 8ª conferência, que é o nosso marco, né, de retomada né, da sociedade, tomar a saúde como um tema importante, e ali a gente consolida o que vai se constituir o Sistema Único de Saúde pós-Constituição, né? Então esse foi um período muito rico para a consolidação do Sistema Único de Saúde, mas também foi um período muito rico no que diz respeito, né, à discussão e à busca da garantia dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas das mulheres rurais, porque até 88, não era só questão de restrição, não tinha acesso ao serviço de saúde. As mulheres trabalhadoras rurais, elas não eram reconhecidas como trabalhadoras, elas não tinham estatuto de trabalhadora, portanto, elas não estavam sob a proteção das políticas públicas, né? Seja na proteção de acidentes, na invalidez, na aposentadoria, na maternidade. Nenhum desses benefícios que as trabalhadoras urbanas formalmente inseridas no mundo do trabalho tinham, as rurais não os tinham. E isso eu lembro muito das nossas reuniões no Sindicato de Trabalhadores Rurais, assim, a briga, né, as mulheres as urbanas eram inimigas das rurais porque elas eram beneficiadas, porque elas tinham muito benefícios, quando a gente sabia que as trabalhadoras urbanas também tinham um limite, uma pauta gigantesca de necessidades para garantir que elas pudessem efetivamente poderem trabalhar. E aí, então, essas discussões foram discussões muito tensas nesse período de 86 a 88, né? E a gente acompanhou e vivenciou alguns avanços nesse período. O primeiro foi quando
o Sindicato de Trabalhadores Rurais foi o primeiro movimento ali em 85, 86, que reconheceu que elas então eram trabalhadoras e passaram a emitir o chamado Bloco de Modelo 15, que era assim, o documento onde elas registravam a produção da propriedade delas e, portanto, esse documento era reconhecido pelo Ministério da Previdência como um documento equivalente à carteira de trabalho no espaço urbano. E a partir, então, destes registros também, mais pós-Constituição, elas conseguiram também contar esse tempo, validar esse tempo para a aposentadoria rural, que a Constituição de 88 garantiu. E aí, nós realizamos em 85 em São Paulo o primeiro Congresso das Mulheres Trabalhadoras. Eu estive junto com delegações de mulheres rurais que nunca tinham saído dos seus lugares, daqui a pouco tiveram a possibilidade de ver o mundo, de uma outra forma, ampliar os seus horizontes. Então, esses movimentos, eles estavam, ao mesmo tempo que tinha uma pauta específica, tinha uma pauta política que as mulheres estavam cada vez mais avançando no sentido de tomar para si o debate político das questões que afetavam, da saúde, da família, enfim, mas especialmente do reconhecimento da sua condição de trabalhadora, porque essa era uma luta assim, inegociável das mulheres, de tal sorte que no debate nós realizamos lá na região muitos eventos, trazendo os constituintes para discutir saúde, para discutir segurança e a questão do trabalho. Ela acaba, as mulheres, então essa luta das mulheres trabalhadoras rurais passa a ser incorporada na Constituição, de tal sorte que hoje a gente não concebe que as mulheres do campo não tenham direitos, à aposentadoria, auxílio maternidade e todos os benefícios que são assegurados, qualquer mulher trabalhadora no país. Então, dizer para vocês que esse foi até a proclamação da nossa Constituição, nós tivemos assim um período do ponto de vista político, de mobilização, e também foi um período ali que nós estávamos na transição das ações integradas de saúde, estava também na esfera federal, na esfera estadual, havendo umas modificações, uma tentativa de unificação do serviço. Depois nós vamos ter os SUDs, de unificação de serviço da Previdência com o Ministério da Saúde, com as secretarias, e nós vamos acompanhar então esse processo todo, e que ele vai na década de 90 se traduzir numa coisa muito importante. Primeiro, que foi a criação das secretarias municipais de saúde. A grande maioria dos municípios não tinham secretarias municipais de saúde até o advento da criação do SUS. Porque eram secretarias de assistência social, As ações de saúde estavam anteriormente vinculadas à assistência social, E aí a gente sabe sob que perspectiva a assistência social à época lidava, E aí, com a criação das secretarias municipais de saúde, e nós vamos acompanhar o processo então de constituição das primeiras equipes, de atenção básica, depois de ESF, e agora, mais recentemente, das equipes de saúde da família. E esse processo também foi um processo muito difícil, Eu lembro assim que eu morava em Juí, eu estava atuando lá numa unidade de saúde, e um dia chegou um agricultor com uma caminhonete, estacionou na frente da unidade básica, e o médico disse: esse tem que pagar, porque ele tem patrimônio. Então, o reconhecimento do direito do acesso ao serviço de saúde, independente da condição econômica, foi talvez um dos primeiros desafios que nós tivemos para a implantação do SUS. Por quê? Porque por quase 100 anos, pensando a partir do modelo previdenciário, quem não estava na Previdência era indigente ou
fazia um pagamento de desembolso pessoal, né? Então, os profissionais olhavam o patrimônio do cidadão e diziam, esse pode pagar, esse não pode pagar, né? Então, passar deste conceito, né, que nós tínhamos até então restrito, né, de acesso aos serviços de saúde para um sistema que reconhece, né, a universalidade, o direito universal, foi talvez um dos grandes desafios, de tal sorte, né, que nós vamos passar praticamente toda a década de 90 nesse esforço, né, de sair, né, eu me lembro, né, esses dias eu estava conversando com alguém sobre o Previne Brasil, né, o Previne Brasil era o que nós tínhamos nos anos 90, Fred, que era, né, toda vez que a gente fazia um procedimento, anotava, quer dizer, o controle, a quantificação dos procedimentos, né, não tinha nada a ver de pensar território, pensar as condições objetivas de vida daquela população, de pensar a integralidade, a longitudinalidade e muito menos essa equipe coordenando essa atenção, né? Era um atendimento mais quase queixa-conduta ambulatorial que chegava e a gente anotava porque as secretarias municipais de saúde recebiam em cima dos procedimentos. E nós só vamos ter lá em 2006, com a primeira PENAB, se eu não me engano, 2006, não tenho certeza, a gente pode confirmar, mas nós vamos ter a definição de critérios de repasse para os municípios, especialmente para atenção básica, o que nos permitiu também fazer um avanço, né, no modelo de atenção, porque aí nós saímos desse modelo fragmentado de anotar, né, que nós estávamos caminhando não para um sistema universal, né, mas um sistema de cobertura, né, porque o financiamento ficava atrelado a procedimentos. Então, né, o grande desafio que nós tivemos também se deu nesse campo, e claro, desde a origem da 80-80, né, o financiamento foi vetado, portanto nós não tínhamos recursos para, né, a priori assegurado para poder implementar né, os nossos sonhos, desejo, o imaginado na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E mais, né, cabe destacar, né, que, né, nós, quando o SUS é implantado a partir de 90, né, nosso primeiro grande balde de água fria foi nos darmos conta que a rede de atenção estava na mão da iniciativa privada. E né, e ainda permanece como um dos grandes desafios para nós garantir não só a universalidade, mas a equidade, né, a integralidade de atenção, é a ampliação da rede de serviços públicos no país. Quando nós estamos falando da média densidade tecnológica, nós não conseguimos, nem com a regionalização, nem com todos os movimentos que foram feitos, constituir, né, núcleos de especialidades, de serviços públicos que dessem conta, né, das necessidades epidemiológicas das regiões. Isso porque atravessa, né, nesse contexto todo, o interesse do setor privado, né, e na Constituição o setor privado entra de forma complementar, né, e esta forma complementar ela foi progressivamente aumentando a sua inserção, abocanhando os recursos do Sistema Único de Saúde e inviabilizando, de certa forma, do ponto de vista político, né, a constituição da rede de saúde público, né, estatal, para nós darmos conta dos princípios e diretrizes do SUS. Então, eu ainda aponto essa como uma das grandes fragilidades que nós temos, né, para assegurar o acesso universal no Sistema Único de Saúde. E aí, né, passado todo esse período, então,
de implantação, né? E nesse meio tempo, né, eu fiz o curso de Direito, né? Daí depois fiz uma especialização na Escola de Saúde Pública, na época era de saúde pública, né? Uma especialização em saúde pública, que foi muito importante também. E voltando um pouquinho, né? Em 87, então, eu fui demitida da cooperativa. Na época eu fui demitida porque eu era comunista demais, né? Porque na realidade como nós fazíamos um trabalho de promoção de saúde, nos reuníamos cada dia com um grupo diferente de mulheres, de agricultores, e a gente trabalhava temas a partir... Tinha uma agenda que era da cooperativa, de informes e de atualização mais da área técnica, mas tinha uma agenda que vinha muito das pessoas, dos grupos, que elas queriam entender temáticas. Então a gente ia fazer promoção de saúde, era essencialmente de promoção de saúde o trabalho, de tal sorte, né, que as pessoas me perguntavam o que eu fazia de enfermeira, né, como que eu era enfermeira, né, e estava ali fazendo promoção de saúde, porque a promoção de saúde não era reconhecida como, vamos dizer assim, como um trabalho, como uma dimensão importante dentro da saúde, que o importante era atuar dentro do hospital. Como é que eu era enfermeira, trabalhando junto com mulheres no interior, na linha X, lá em Ajuricaba, em Tenente Portela, em Coronel Bicaco, Chapeta, Santo Augusto, Ijuí, Augusto Pestana e Joia. Eram esses municípios que eu estava sempre circulando, quando eu e mais colegas, né, quando eu trabalhei lá. E na realidade, né, à medida que nós fomos trabalhando com promoção de saúde, as mulheres começaram, especialmente as mulheres, que era hegemônica, né, predominava a participação das mulheres, elas começaram a se dar conta, né, de alguns adoecimentos que padeciam seus maridos, né, não tinham nada a ver com sentar no banco da praça ou ir no banheiro público, né, mas tinha a ver com os costumes e com as suas práticas. E, portanto, isso começou a gerar muito conflito dentro das famílias. E aí, né, a justificativa da minha demissão é que eu estava criando conflitos entre as famílias e, portanto, né, para o bem da família, né, da propriedade e tudo, né, então a enfermeira vai embora. E tão logo saí da cooperativa, 30 dias depois abri um processo seletivo, então, na instituição que eu me formei, que é a Unijuí, e aí eu fui trabalhar nessa instituição. Na época então nós estamos falando em 87, 88 ali, na época tinha um processo de passagem dos antigos atendentes de enfermagem que atuavam especialmente dentro dos hospitais, tinha muito atendente também nos antigos postos de saúde, né? E esses atendentes para condição de auxiliares de enfermagem. Então eu passei a coordenar essa formação dentro da universidade e aí depois eu trabalhei na graduação, trabalhando em vários, né, mas especialmente na saúde coletiva, na atenção básica. E na Unijuí também eu tive muita possibilidade de trabalhar com extensão rural, e a extensão rural principalmente, né, com extensão eu trabalhei numa favela rural no município de Braga, em Pedro Garcia, que foi uma das experiências mais duras, mais difícil de se trabalhar, com uma realidade social assim, né, que hoje raramente a gente identifica no espaço rural essa condição, está mais no espaço urbano do que no rural. Então, em que o tema da saúde era um tema transversal nas ações, e naquele projeto, na época, também um projeto financiado pela essa igreja alemã, né, que ela tinha todo um compromisso com a questão da vida, enfim, ele financiava projeto de instituições brasileiras na perspectiva da busca da autonomia, pelo menos econômica, né? Tinha programa de alfabetização, né? Que hoje a gente, né, equivale ao EJA, né? Então, na época, a gente já fazia esse trabalho de alfabetização desses homens, dessas mulheres, porque eles precisavam minimamente compreender e gerir
aquele empreendimento que eles estavam desenvolvendo. E aí, nesse tempo, então, eu fiquei trabalhando 24 anos na universidade, fiz direito, depois fiz mestrado, depois eu voltei, fiquei um tempo na gestão, fui da gestão da instituição, fiz doutorado, voltei, e aí fiz concurso para o UFSM em 2009, então eu passo a atuar na Universidade Federal de Santa Maria. E lá, quando eu chego na universidade, tive o desafio de implantar a residência na atenção básica. Então, foi também quase que, sabe, voltar todo esse processo, né? Porque foi a primeira turma que nós tínhamos, né, que trabalhar com um grupo de jovens, né, recém-formados, na inserção do Sistema Único de Saúde, né, com os desafios de estar num município que tem um conjunto de dificuldades, de limitações, na época, né, não compreendiam o papel da residência, o papel do próprio Sistema Único de Saúde, uma restrição de acesso. Então, disso tudo gerou muitos conflitos, né, mas estamos aí há 15 anos trabalhando na formação, né, numa aposta que a residência possa contribuir muito para a formação, né, dos trabalhadores para o Sistema Único de Saúde, para os gestores, porque o tempo vai passando, né, a gente vai também envelhecendo nesse processo e nós precisamos, né, o grande desafio nosso é justamente, né, eu chamo de cooptar, de seduzir os nossos egressos no sentido, né, de que eles possam, né, ir assumindo esses processos, né, tendo condições, formação, consciência e decisão política, né, no sentido de conduzir os processos. E também nas universidades, especialmente nas universidades públicas, né, quando eu cheguei foi um grande estranhamento de ver, primeiro, que a maioria absoluta dos cursos da área de saúde não tinha o sistema, né, não incluíam na formação dos seus profissionais o SUS. Então, nós tivemos, na época, nós tínhamos os PETs, né, que foi também uma estratégia de mobilização por dentro das graduações, que foi em Santa Maria o primeiro grande movimento de articulação dos cursos da área da saúde para a gente trabalhar as temáticas do campo da saúde e principalmente levar os alunos da medicina, da farmácia, da odontologia, fisioterapia, etc., a psicologia, né, que não saía dos seus consultórios, né, para conhecer a realidade nos territórios, quais são as demandas, qual é a realidade concreta que se coloca nos territórios e como nós podemos, a partir de uma formação, né, interdisciplinar, né, o intraprofissional, nós pensarmos e atuarmos de forma coletiva nos territórios. Então esse tem sido para mim hoje um dos grandes desafios, né? Atuar, né, na formação dos alunos de graduação e a partir disso, né, nós podermos estar contribuindo com a formação desses profissionais que vão vir para a atenção básica, que é um dos grandes, né, os municípios são os grandes empregadores dos profissionais de saúde hoje, né? Então, né, tem um papel assim nessa massa de trabalhador, né, muito grande no cenário nacional. Portanto, nós temos que formar, contribuir para que esses profissionais tenham as ferramentas, tenham possibilidade, né, de desenvolver seu núcleo profissional, mas também possam compreender que o processo saúde-doença no território vai para além do núcleo profissional, que precisa dessa ação interdisciplinar e, portanto, né, a necessidade de trabalhar com o campo da saúde, né, que hoje, né, é uma das grandes limitações que nós temos, né, para o avanço do próprio Sistema Único de Saúde. Então, assim, agora tem várias coisas assim pitorescas, né, que aconteceram na vida, né. Vou contar duas, né. Uma que foi, eu acho que lá em 85, então nós tivemos uma reunião das trabalhadoras rurais e daí nesta época eu também já
já fazia parte da União de Mulheres, né, que começou um grupo de mulheres lá em Juí, né, a discutir as necessidades das mulheres urbanas. Então era um espaço de organização das mulheres urbanas, para além da sua, porque elas tinham muita dificuldade na época de participar dos sindicatos. Primeiro porque o sindicato era um espaço masculino, um espaço misógino, e as mulheres, a grande maioria assim, não tinham espaços objetivos. Então a União de Mulheres, ela se constituiu numa associação, e a gente passou eu lembro que nós... Então, qual era a pauta das mulheres urbanas? A pauta das mulheres urbanas era a falta de creche. Elas não conseguiam trabalhar porque elas tinham que deixar os filhos na casa dos vizinhos e tal. Então tinha muita precariedade no cuidado das crianças, tinha muita violência, tinha muito abuso com as crianças, porque tinha assim... Eu me lembro que eu fui num conjunto habitacional que na época se chamava Promorar. O que era a casinha do Promorar? Hoje nós temos o programa Minha Casa Minha Vida. O Promorar era uma casa que tinha um quarto, uma cozinha em sala e um banheiro. Então nessa casa, nesse núcleo habitacional, qual era a grande dificuldade? As mulheres não tinham deixar os filhos, então elas deixavam com as vizinhas nessa precariedade de espaço físico, né? Olha, era trágico. E daí nós fizemos uma greve, então, nas escadarias da prefeitura. Nós ficamos 2 dias sentadas, as mulheres. As meninas, as gurias, né, que não eram casadas, as casadas, nos reunimos, ficamos porque o prefeito não queria receber as mulheres. Daí chamamos as estudantes que tinham na faculdade, todo mundo sentou ali, nós ficamos 2 dias sentadas nas escadarias da prefeitura, até que o prefeito nos recebeu para discutir creche. E aí começou a construir a primeira creche. Não tinha creche no município, né? E as mulheres rurais tinham, qual era a demanda delas? A condição de trabalhadoras, né? Então elas tinham pautas. E aí era uma briga entre elas, né? Porque uma achava que a outra era mais privilegiada, aquela coisa toda. Daí eu fui numa reunião do sindicato das mulheres e fui expulsa. Fui expulsa porque eu era urbana. Então, as coisas eram tão tensas, né? Porque eu era urbana, porque eu morava na cidade, mas eu trabalhava com as agricultoras, então era um não lugar ali, sabe? Estava num não lugar e eu transitava nas pautas das mulheres urbanas e rurais. E daí, nesse contexto de trabalhar com as mulheres rurais, em 86, aconteceu em São Paulo o primeiro Congresso da Mulher Trabalhadora. E daí tinha delegações do Brasil inteiro. E aí, né, nunca tinha ido a São Paulo, nunca tinha saído do estado. Não conhecia muito bem Porto Alegre, né, imagina ir para São Paulo. Daí nós organizamos um ônibus e levamos lá 30 e poucas mulheres, nós fomos a São Paulo. Foi bem na época do cometa Halley. Daí na metade do caminho o ônibus quebrou e nós ficamos tendo a oportunidade de ver o cometa passar, né? Essa imagem que eu tenho, assim, a lembrança desse evento. Daí chegamos, imagina, nós chegamos em São Paulo na rodoviária, só tínhamos endereço. Aí cada grupo de mulheres entrou em táxi, siga aquele, siga aquele, siga aquele. Fomos a primeira delegação a chegar em São Paulo, né? Fomos para o melhor hotel, claro, fomos os primeiros a chegar. E assim, até hoje as mulheres lembram, Fred, da experiência de andar de metrô, de ir para 25 comprar, sabe? De conhecer a Catedral de São Paulo, de ter participado de um evento. Todas elas depois voltaram nos seus municípios, tiveram ou dentro do sindicato, depois concorreram à direção dos sindicatos, elas tiveram uma militância política, mas foi para todas nós, na época, algo assim, imagina, nós estamos saindo da ditadura. Eu era mais jovem dentro do grupo de mulheres, e aquelas mulheres viveram os seus últimos 40 anos, né, pelo menos os seus últimos 20 anos, sobre, né, um controle absoluto. Então, esta possibilidade de ter saído dos seus lugares, de ter ido para outro, interagir com mulheres do Brasil inteiro e voltar, foi transformador para elas.
como foi transformador para mim. Então, assim, ó, né, quando eu, hoje, passado 40 anos desse processo, eu olho para trás, eu penso, faria diferente? Não, porque foi, né, nós vivemos todos esses momentos, né, e sempre tendo clareza que, né, a partir, né, nós, na década de 80, antes da Constituição, ali nós lutávamos nessa questão da ampliação de uma rede, né, de serviço para as pessoas ter atendimento primário, para garantir o acesso minimamente à vacina, o acesso a procedimentos e a consulta médica, né, essas pautas que até hoje estão presentes. E a partir da implantação do SUS, que foi, né, que nós defendemos tanto ele na Constituinte, depois, né, se traduz com algumas perdas, mas na essência, né, o SUS foi aquilo que foi discutido a partir da 8ª conferência, né, nós passamos lutando dentro né, participando dos conselhos municipais de saúde, ajudando a estruturar os conselhos, né? Em muitos municípios eu participei, ajudando a estruturar os conselhos municipais, participando das reuniões, né? A formação de conselheiros. Depois, quando a gente começou, né, nós em 84 nós já tínhamos agente comunitário trabalhando conosco nas comunidades, né? Eu e minhas colegas, junto com os profissionais da medicina, nós formamos agente comunitário, né? Eu me lembro que daí eles tinham um estetozinho lá para verificar a pressão das pessoas que moravam no interior. Daí nós atendíamos no salão da comunidade, era no salão que a gente ia, né, fazer consulta, atendimento. E a nossa esterilização do nosso material era numa panela de pressão, não existia. Daí nós fizemos uma tecnologia, hoje é uma tecnologia, fizemos uma gradezinha, furadinha, com um pezinho, daí a gente colocava um pouquinho de água dentro da panela, a gradezinha, e em cima nós colocávamos os nossos pacotinhos de pinça, de tesouras, agulhas, né, porque tinha que esterilizar, as agulhas não existia, agulha esterilizada. E aí a gente fazia a esterilização em panela de pressão, no centro, na igreja, onde a gente tinha espaço, né? Cansei de reunir as mulheres dentro da igreja, né? No salão comunitário, na igreja. Eu ia a Tenente Portela é 60% da população é indígena, né? Lá tem a reserva do Guarita, né? Então, assim, ó, cansei de fazer reunião embaixo de árvores, né, com as mulheres, e que a gente sentava, comia, fazia um lanche, conversava, compartilhava, trocava experiência, né? Então, assim, foram tempos muito, muito ricos do ponto de vista meu, pessoal, né? Mas também de aprendizado, de troca de experiência, né? Então, hoje a gente não tem mais, né, assim, né, essas experiências, elas vão sendo modificadas com a institucionalização do próprio Sistema Único de Saúde, né? A gente também vê, né, o nosso grande desafio dos conselhos locais, né, desse esvaziamento da participação social, né? Eu participei de eventos lá em 86, né, que a gente reuniu em Juiz 5.000 mulheres. Em Porto Alegre nós fizemos o Grito do Campo. Eu acho que nós colocamos lá no estádio do Internacional mais de 50.000 pessoas, né, para discutir a questão que afetava os trabalhadores rurais, né? E aí, né, nós não eram fazendeiros, né? Nós estávamos falando dos pequenos produtores, da agricultura familiar, né, que não tinha nenhuma proteção até a Constituição de 88, né? Então eu tive o privilégio, né, Fred, de viver esse tempo, de compartilhar, né, essas experiências, hoje pensar sobre elas é uma coisa bem interessante, né? E às vezes a gente acha que não foi muito significativa, mas foi, né? Pelo menos para mim me constituiu o que eu sou hoje, né? Sou uma professora que trabalho, né, que eu tenho sempre dito assim, poderia ter me aposentado, sim, mas eu gosto de pessoas, eu gosto de alunos, eu gosto de ensinar, eu sou uma militante do SUS, e enquanto eu tiver energia eu vou trabalhar, né, para
nós avançarmos, né, cada vez mais, né, no sentido da consolidação dessa nossa utopia de 4 décadas atrás, né, que nós estamos avançando, né, nós estamos dando esses passos, né, mas a cada passo que nós damos na implantação do SUS, novos desafios são colocados, e esta é a beleza, a riqueza de estar e fazer parte desse grande projeto civilizatório, né? O SUS é um projeto civilizatório, né? Porque ele reconhece, né? Reconhece o outro, reconhece, né? Reconhece as diferenças, reconhece as singularidades, reconhece, né, que um dos seus princípios é a equidade, é justamente reconhecer dentre nós quem mais precisa, quem tem que ser olhado com uma singularidade, e isto é de uma generosidade, né, que a gente não identifica na iniciativa privada. Não há plano privado de saúde, né, que dê conta dessa dimensão humana, né, dessa dimensão, né, de reconhecer o outro, de respeitar o outro, né, e o quanto nós precisamos, né, o quanto isto é uma luta cotidiana, né, no micro espaço, né, de nós, né, no processo de formação, né, nós chamarmos atenção, nós retomarmos, reafirmarmos, reforçarmos com os nossos alunos o quanto esses valores são importantes, né, o quanto a tecnologia leve é mais importante do que a tecnologia no cuidado à saúde, né. Que mensagem você deixaria para os jovens que estão escutando, que vão assistir a tua história? Primeiro que o que importa, né, o mais importante é o caminho que nós vamos construindo na nossa vida. E nesse caminho a gente vai fazendo escolhas. E essas escolhas, né, elas podem ser por uma dimensão individual ou pensar, né, num projeto civilizatório, num projeto que inclua as pessoas. Então, se eu posso fazer um convite aos jovens que vão ouvir uma velha professora, né, que passou esses 40 anos, né, defendendo, trabalhando pela e para a implantação do Sistema Único de Saúde, é dizer que esse é um projeto que vale a pena a gente colocar as nossas energias, colocar a nossa força de trabalho, colocar o nosso coração, porque é o que eu dizia antes, o SUS é o maior projeto civilizatório que nós temos na atualidade, né, e portanto, reconhecer que nós, né, e trabalhar num projeto que reconhece o outro, nos reconhecemos e reconhecemos os outros e nos incluímos os outros num processo de produção de saúde, de cuidado, de vida, é uma das belezas, assim, de pensar que, né, e eu sempre penso, uma vez, Fred ouviu um historiador, né, numa palestra do pessoal da história, falando sobre a eternidade, daí, né, dizendo, olha, para o cristão, para o católico, a eternidade está na alma, para o historiador está na memória, né? Então, né, que a gente possa estar na memória das pessoas com as quais nós interagimos ao longo da nossa vida, porque é isso que nos torna eterno, né, no sentido de dizer, olha, eu conheci a Tere lá em 84 veio aqui na minha comunidade, nós discutimos isso, né, esta é a eternidade, né, isso que nos dá, né, possibilidade de ficarmos na memória das pessoas por aquilo que nós ajudamos a construir. E sempre, né, claro que quando você faz uma opção pelo coletivo, você, né, a parte individual, ela sofre algumas restrições, mas a vida toda é feita de escolhas, né? E eu sempre digo para meus alunos, vocês têm que chegar daqui a 40 anos, olhar para trás e não se arrependerem das escolhas que fizeram, dos projetos, no que vocês amarraram a sua vida, né, empenharam a sua energia, né? E o SUS é um projeto que nos convida a nós empenharmos a nossa vida profissional, né, e com avanços, com debate, né, com muita luta, com muitos fracassos, mas sempre em movimento.